Hello, guys. Welcome to today's class. Bem-vindos à aula de hoje, pessoal. Para você que está estudando aí para o Instituto Federal do Maranhão, seja muito bem-vindo. Nesta aula, irei te ensinar a gabaritar todas as questões da Fundação Souza Andrade e te ajudar a alcançar a tua aprovação, certo? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar um tópico simples, que é o Reading and Comprehension, a leitura e interpretação. Aqui nós temos um texto direto da banca, direto da Fundação Souza Andrade para você. E antes de partir para qualquer questão, nós iremos começar fazendo uma breve leitura, fazendo uma breve análise, utilizando duas técnicas do inglês, o skimming e o scanning. O que seria o skimming, Mike? O skimming é basicamente a leitura geral rápida do texto, e o scanning é analisar parte por parte, dado por dado. Você tem aí 5 questões na sua prova. Essas 5 questões vão ser fundamentais e com certeza você vai acertá-las. Vem comigo, bora começar. A gente tem aqui o texto que fala o seguinte: Flight 19, o voo número 19. Temos aqui um breve relato sobre o voo número 19. Vem comigo. This is a true story. Isso é uma história verdadeira. It happened in early December 1945. Aconteceu no comecinho de dezembro. Early, né? Quer dizer que é cedo, então foi no início de dezembro. Near the coast of Florida in the Caribbean Sea. Próxima costa da Flórida, no Mar do Caribe. E aqui eu vou sempre traduzindo para vocês, tópico a tópico, para você ter uma certa familiaridade, para quando chegarmos às questões, você conseguir acertá-las com um pouco de facilidade, ok? Vamos continuar. No segundo parágrafo, nos diz o seguinte: Five pilots climbed into their United States Navy planes in Florida. Ou seja, 5 pilotos subiram nas suas aeronaves, certo? Planes faz referência à aeronave, avião, e essas aeronaves eram americanas e estavam no estado da Flórida. They started up the engines and took off. Eles ligaram os motores e decolaram. The planes turned away over the sea and soon they were among the clouds. Os aviões, certo? Subiram em direção passaram sobre o mar e logo eles estavam entre as nuvens, among the clouds. Professor, eu vou precisar ler esse texto todinho contigo? Claro, tenha calma. A sua prova você terá tempo de analisar as questões, mas aqui você precisa primeiro entender um pouco do que se trata o assunto principal, para depois ir em busca das respostas. Continuando, a gente tem o seguinte aqui. The five planes of Flight 19 were on a normal patrol over the coast of the southern United States. Os 5 aviões do voo 19, né, a equipe do voo 19, estavam em uma patrulha normal ao longo da costa na região sul dos Estados Unidos. About 30 minutes later, the voice of the leader of the patrol called out on the radio. Cerca de 30 minutos mais tarde, a voz do líder da patrulha apareceu no rádio. This is Flight 19 Patrol Leader. Este é o líder da patrulha do voo 19. Everything has gone strange here. Everything significa tudo, todas as coisas, ou seja, tudo começou a ficar estranho por aqui. Our instruments aren't working normally. Nossos instrumentos, ou seja, as ferramentas do avião, os dispositivos eletrônicos, não estavam funcionando normalmente. Can you hear me? Vocês podem me ouvir? E aí? Até agora tá dando para entender o contexto? Vamos continuar. Presta atenção. Pay attention. Those were the last words anyone ever heard from the pilots of Flight 19. Aquelas foram as últimas palavras que alguém ouviu dos pilotos do voo 19. Just after that radio message, the five airplanes disappeared completely. Após isto, após essa mensagem no rádio, os 5 aviões, as 5 aeronaves, desapareceram completamente. Boats set out immediately from along the coast of Florida to look for the lost planes. Barcos, né, surgiram rapidamente ao longo da costa, procurando por. A gente tem aqui a expressão look for. Look for significa procurar, ir em busca de algo. Ir em busca dos aviões perdidos.
But they did not find them. Porém, mas eles não os encontraram. There weren't any pieces of crashed aeroplanes. Não havia pedaço algum de aeronaves quebradas. There wasn't any oil on the sea. Não havia nenhuma mancha de óleo no mar. There were no bodies. Não havia corpos. Nothing. Nada. In the end, the people in the boats gave up. No fim das contas, as pessoas do barco desistiram de procurá-los. They stopped looking for the lost planes and returned to the coast. Eles pararam de procurar pelos aviões perdidos e retornaram à costa. The disappearance of Flight 19 was a complete mystery. O desaparecimento do voo 19 foi um completo mistério. Parágrafo 6 diz o seguinte: Flight 19 disappeared in an area of the sea called the Bermuda Triangle. Ou seja, o voo 19 desapareceu em uma área do mar conhecida como o Triângulo das Bermudas. More than 1,000 people have disappeared in very mysterious air and sea accidents. Mais de 1.000 pessoas já desapareceram naquela área, de forma misteriosa, seja no ar ou em acidentes no mar. In the Bermuda Triangle, no Triângulo das Bermudas. Why? Por quê? What happens there? O que acontece por lá? What is the mystery of this part of the sea? Qual o mistério dessa parte do mar? Maybe one day we'll find out. Talvez um dia descobriremos. We will understand the mystery of Flight 19. Nós iremos descobrir o mistério do voo 19. E aqui a gente deu uma geral no texto e deu para entender um pouco do que se trata. Acredito que agora você vai responder essas questões com um pouquinho mais de segurança. Vem comigo, analise a primeira questão. Diz o seguinte: Read the text and choose the item that gives you two adjectives to describe the story. Leia o texto, veja. A palavra read é um comando no imperativo. Leia o texto. Choose, escolha um dos itens abaixo que nos dá dois adjetivos para descrever essa história. Essa história era misteriosa e entediante, era triste e entediante, era divertida e entediante, era misteriosa e divertida, ou sad and mysterious, triste e misteriosa. Analise bem, certo, as alternativas. A gente viu algum tom de humor na história ao longo de toda a leitura, de toda a tradução? Na minha opinião, não. Nós vimos algo de entediante? Também não, por quê? A gente não viu uma história parada. Foram vários fatos acontecendo um atrás do outro. Nós não podemos dizer que foi misteriosa e divertida, certo? Afinal, houve morte, houve perca de pessoas, houve perca de vidas por aqui. Então, se você marcou a alternativa E, você aceitou. Sad and Mysteries, ou seja, triste e misteriosa. É basicamente essa a resposta. Tem muito mistério, ok? A gente conseguiu eliminar essa primeira alternativa numa boa. Bora para a próxima. Vai ser um pouco mais complexa essa segunda questão. Question number two. According to the text, what alternatives gives you the answer to the questions? Ora, de acordo com o texto, que alternativa vai nos dar as respostas para as perguntas? Nós temos aqui um total de 5 perguntas, e essa questão foi retirada diretamente de uma prova da Fundação Souza Andrade. Eles não têm um grande banco de questões, mas você terá acesso às questões que eles já cobraram em concursos. Afinal, você vai ter acesso à nossa aula e, como bônus, o caderno de questões da Fundação Souza Andrade, com as questões resolvidas e comentadas para você. Beleza? Então, voltando o foco para cá, a gente tem o seguinte: In what area of the sea did Flight 19 disappear? What, pessoal, é uma question word, uma palavra direcionada à pergunta. E ela significa basicamente o seguinte, essa primeira pergunta: Em qual área do mar o voo 19 desapareceu? E aí? Em algum momento aqui no texto você percebeu, né, que ele nos cita essas expressões, ele nos cita que lugar aconteceu isso. E observe, a gente tem a palavra area aqui na pergunta e você pode muito bem procurar no texto, dar uma analisada aqui no texto rapidinho, procurar a palavra area, area e o verbo disappear, que é o verbo desaparecer.
Essa ideia você pode aplicar em qualquer outra questão. Sempre procure pelos verbos no qual a pergunta nos apresenta, e esses verbos você vai localizá-los dentro do texto, mas tome cuidado, tenha cautela para não se confundir. Vamos para o primeiro tópico, ele fala in what area? Em que área? Veja bem, a gente tem aqui, já no findar do texto, o parágrafo 6. Aqui está a marcação, parágrafo 6. Ele nos diz o seguinte: Flight 19 disappeared in an area of the sea called the Bermuda Triangle. Ou seja, nós encontramos aqui o primeiro tópico. Então, ficamos entre as alternativas A e E, beleza? Porque, ó, aqui a gente vê tudo completinho. O voo 19 desapareceu em uma área. N, aqui é um artigo indefinido, certo? Um ou uma. Forma se encaixa perfeitamente aqui como uma dentro desse contexto. Então, temos aí duas alternativas, já podemos eliminar as demais. Question 2. Segunda pergunta. How many planes were in the patrol that day? Pessoal, how many, ok? É uma expressão que significa quantos, quantas, beleza? Tranquilo? Então, sempre que a gente for falar de um substantivo contável, a gente vai utilizar a expressão how many. Algumas pessoas também devem já conhecer aí a expressão how much. Deixa eu colocar na tela para você aqui. Vou colocar aqui no cantinho próximo às nossas alternativas. How much é uma expressão utilizada com substantivos incontáveis, beleza? Dá a mesma ideia de quantidade. Voltando o nosso foco para cá, how many planes? Quantas aeronaves, quantos aviões estavam na patrulha naquele dia? E aí, quantos? Vamos analisar que parágrafo vai falar sobre a quantidade. Analisando o nosso texto, a gente tem o seguinte aqui, ó. Lá no comecinho, vem no comecinho comigo. Essa é uma história verdadeira. This is a true story. It happened in early December 1945, near the coast of Florida in the Caribbean Sea. Próximo à costa da Flórida, no Mar do Caribe. A gente tem aqui o quê? Five pilots climbed into their United States Navy planes. Opa, five. Encontrou o número cinco. Cinco o quê? Cinco pilotos. Pilots é uma palavra cognata, ou seja, não vai te enganar. Ela tem o mesmo significado do português. Cinco pilotos subiram em suas aeronaves norte-americanas, beleza? Lá na Flórida. Então a gente encontrou essa informação no segundo parágrafo. A alternativa correta aqui já está sendo, né? A letra E. Beleza? Mas só para confirmar como encontrar as demais respostas, vamos continuar nosso raciocínio. A frase 3 diz o seguinte: What did the rescue boats find in the area? Ora, what aqui, ok, é o que ou qual. E did é um indicativo de passado. Beleza? Já fica essa informação. Sempre que você vê uma perguntinha, alguma palavra com did, é um indicativo de passado. E para ser mais específico, é o passado simples, ok? Simple past. Então, vindo aqui, a gente tem o que os botes, os barcos de resgate encontraram na área, ou seja, na área que eles estavam procurando, o que foi que eles encontraram? A gente tem aqui, seguindo nosso raciocínio, né? Você já marcou a letra E, vamos confirmar aqui, ó. No parágrafo 5 a gente tem o seguinte: os botes, né, surgiram imediatamente ao longo da costa, beleza? Mas eles não encontraram nada, basicamente isso. Porque quer dizer, there weren't any pieces of crashed aeroplanes. Não havia nenhum pedaço de aeronave quebrado, não havia óleo no mar, não haviam corpos. Então, se confirmou que é o parágrafo 5. Vindo aqui para a pergunta de número 4, a gente tem o seguinte: When did the patrol leader give his last message on the radio? When é uma question word que significa quando, beleza? When significa quando. Então, analisando esse tópico aqui, você vai lá no texto e tenta compreender aqui o seguinte: quando o líder da patrulha das aeronaves deu a sua última mensagem no rádio. Ora, para identificar isso, você vem direto para o parágrafo que falava sobre rádio. A gente encontra isso em qual parágrafo? No terceiro parágrafo, olha só. About 30 minutes later, the voice of the leader of the patrol called out on the radio. This is Flight 19, Patrol Leader, everything has gone strange here. Então aqui foi o único momento que ele nos citou, né? Que ele citou, que ele falou, que ele participou da história. Afinal, ele falou aqui pra gente, deu as informações do que estava acontecendo e não citou mais nada. Ou seja, o homem ficou sem voz, desapareceu.
Por último, a gente tem aqui a frase número 5, a pergunta de número 5 que vai nos dizer: When did this mystery story happen? When did aqui, quando essa história acontece, happen é o verbo acontecer. E a gente vai localizar isso lá no primeiro parágrafo, certo? It happened in early December 1945. Acontece no mês de dezembro, em 1945. Observe que todas essas perguntas a gente conseguiu localizar o verbo da pergunta dentro do texto. Então, isso é algo aí que você deve observar na sua avaliação, beleza? Vem comigo, vamos lá para a questão de número 3, uma questão um pouquinho mais complexa, mas que não é nenhum bicho de sete cabeças. Você vai conseguir entender como resolvê-la. Nós temos o seguinte, question number 3, vai nos dizer isso aqui, ó. This sentence, observe estas sentenças. It happened in early December 1945. E a outra sentença que vai dizer, Everything has gone strange here. A gente vai identificar o que, professor? O tempo verbal de cada uma dessas frases, beleza? Então, anteriormente eu te citei uma das características do passado simples. Se você parou para observar bem, se você estava atento a isso, você conseguiu perceber que quando eu falei aqui do did, o did é uma característica do passado simples, do simple past ou past simple. Depende de como os gramáticos aí resolvem utilizar esse termo. Eles podem utilizar os dois e não tem problema que eu quero que você foque? Outra característica do simple past, do passado simples, é os verbos regulares terminarem em ed. Então a gente consegue observar aqui, ó, a seguinte frase: It happened. Aconteceu, aconteceu em dezembro. 1945. Então, passado simples, verbos terminam com ed. Já fixa essa ideia aí, anota para não errar aí mais na frente. Beleza? Então a gente tem algumas alternativas que mostram aqui o passado simples, alternativa B, C e E. Beleza? A gente já descarta a alternativa A e D. Tranquilo? Agora eu vou falar de outro tempo verbal. A gente tem aqui na nossa alternativa o past perfect, ok? O present perfect tense, perdão, presente perfeito. Esse tense aqui é só para se referir ao tempo verbal. Esse present perfect, ele tem como característica o uso de duas palavrinhas que eu vou compartilhar contigo aqui na tela agora. O present perfect, ele tem como uma característica o uso de have ou has, que é o verbo ter. Tranquilo? Have ou has. Tá aqui em cima para você localizar, beleza? Então, uma característica desse tempo verbal é o uso de have ou has, beleza? Se localizou isso, perfeito, não tem erro. Então, para te confirmar, a gente vai analisar essa questão de uma forma um pouco mais profunda. Deixa eu limpar nossa tela, que eu deixei um comentário no próximo slide aqui para ti, para tu não ficar perdido com essas informações. E já toma nota. Vê só, nós temos aqui o seguinte: It happened in early December 1945. O verbo happened, que está no past simple, no passado simples. O passado simples é usado para ações concluídas em um momento específico do passado. E aqui nós temos uma referência temporal clara, ou seja, lá no início de dezembro, em 1945. Então, foi uma ação que já aconteceu, já passou. E você identificou o verbo com ed. Temos aqui everything has gone strange. O verbo principal da oração é a expressão has gone, que está no presente perfeito, ok? O present perfect ele é formado por have ou has e o particípio. Mas uma das características principais é esse have e has aqui. E ele vai trabalhar algo que começou no passado, mas tem efeito no presente, ou uma situação que ainda está em andamento. Então ele, everything has gone strange. Tudo tem ficado estranho. Basicamente seria essa a tradução da sentença, perdão. Analisando todos esses tópicos, como eu já citei para você, a nossa alternativa, o nosso gabarito é a letra C, ok? Tranquilo? Muita informação até aqui? Relaxa, respira, bebe uma água e volta para cá, beleza? Continuando, a gente vai para a questão 4. Questão 4, ele vai trabalhar um tópico que você não precisa bater muita cabeça, mas que você pode ser enganado se deixar passar. Parece bem simples, mas merece total atenção. Look at the numbers below. Observe os números abaixo. And mark the alternative. They are correctly written. Ou seja, e marque a alternativa em que eles estão corretamente
escritos. A gente tem os seguintes números aqui: 1945, 30, 30 e 1000. Mas esse aqui, o primeiro, ele é o principal, porque ele gera uma certa confusão para algumas pessoas. As pessoas às vezes tendem a pronunciar os números em inglês dividindo-os em dois. Por exemplo, se você se lembra de um período triste que nós tivemos aqui no mundo, foi o período da pandemia. Se você acompanhava alguma notícia em inglês, algum noticiário em inglês, eles falavam 2020 da seguinte maneira: 20, 20, 2020, 2020. Mas o que que acontece? Eles apenas dividiam 20 e 20. Por quê? A pronúncia correta de 2020 é 2020. 2020, 2020, ok? Acho que já deu para te localizar um pouco aqui, analisando a questão. Vê só, eu já te dei duas dicas. Se você não percebeu ainda, vamos lá, vamos analisar a questão com um pouquinho mais de calma. Deixa eu limpar a tela aqui para você. Vem comigo. Nós temos o seguinte. Vamos analisar apenas a questão. Vamos largar o texto aqui. Deixar o texto de mão que já passou essa primeira parte. Observando os números, temos aqui na tela 1945, 30 e 1000, ok? Então, você vai fazer o seguinte: como aqui ele não quis digitar 1945, mas sim aproveitar a forma como nós falamos, você vai dividir o 1945 em dois. Então, você vai procurar por 19 primeiro. A expressão aqui que indicaria o 19, né? A palavra que indicaria o 19 seria o 19. Então temos a alternativa B, C e D para acompanhar. Então, se você observou, encontrou 1945, essa primeira parte está certinha. Vamos para o 30. O 30 não é 13, 13 significa 13 e third, terceiro. Então, 30 é que é 30. E aqui a gente já encontra o gabarito, 1000, que significa 1000. Beleza? Tranquilo? Professor, mas é só isso? Gabarito letra B? É, mas eu quero que a gente analise a questão de outra maneira. Veja que aqui a gente encontrou 1945, certo? Alternativa B, a resposta, 1945. Mas e se esse número tivesse escrito da maneira gramatical correta? E aí, como que ficaria? Vamos digitar aqui para você como que ficaria 1945. Seria dito da seguinte maneira: 1045. 1045. Mil. Pera. 1945. Deixa eu não passar esse detalhe importantíssimo, pessoal. Deixa eu digitar novamente para você. 1000 é 1000, como já citei anteriormente, né? Lá no finalzinho, última opção, 1000, 1000. 900, 900. 45, 45. A gente basicamente dividiu o número em três partes: a casa de milhares, centenas, e temos aqui as dezenas, digamos assim: 1000, 1000, 900, 900, 45, 45. A casa de centenas sempre vai ser acompanhada desse hundred que você vê aqui na nossa tela, ok? Ó, hundred. Então, 900, 900. 800, 800. 700, 700. E por aí vai. Então, 1945 é escrito dessa maneira. As demais opções, estava tudo certinho. Você não vai bater mais cabeça com isso. Não vai errar, ok? E claro, com as questões comentadas que vai ter no nosso documento, você vai poder analisar outras questões e procurar e testar seu conhecimento com relação aos números, que parece algo simples, mas que merece muita atenção. Prosseguindo, a gente vai aqui para a questão de número 5. A questão de número 5 nos apresenta phrasal verbs, os verbos frasais, expressões aí que às vezes confunde a cabeça de um ou outro, afinal é a junção de duas palavras trazendo um novo sentido. Como assim? Vem comigo e analisa aqui a questão 5. Find phrasal verbs in the text which means the same as the expressions below. Encontre verbos frasais abaixo que tenham o mesmo significado das expressões. Então a gente vai encontrar no texto, ok? Encontrar esses phrasal verbs no texto com os mesmos significados das expressões aqui listadas.
Left the ground significa saiu do chão. Saiu do chão. Saidly, loudly, disse em alta voz. Stopped trying, pararam de tentar. Basicamente, esse é o significado de cada uma das expressões. Analisando tópico a tópico, frase a frase, nós temos aqui o seguinte: took off. Took off é a mesma coisa que saiu do chão. Sadly, loudly é a mesma coisa de called out, ou seja, chamar, gritar, dizer em alta voz, é a mesma coisa que gritar. Stopped trying vai dar o significado de desistir. Parar de tentar é a mesma coisa que desistir. Give up foi uma questão mais complicada. Essa aqui eu tenho que confirmar para ti, que é um pouco complicada. Mas supondo que você acerte quatro, você já está aí um grande passo à frente dos outros. Então eu espero que você se dê bem. Essa foi nossa primeira aula de três, certo? Para você gabaritar o inglês da Fundação Souza Andrade. That's all, my friend. See you next class. Isso é tudo. Te vejo na próxima aula. Bye bye.